Bom dia, companheiros e companheiras. Vou estar aqui. Em primeiro lugar, queria agradecer a organização do encontro, em nome da Cris, que fez contato comigo, que já tinha visto em outras atividades, outros encontros de blogueiros, mas não tínhamos ainda tido a oportunidade de conversar. Enquanto eu sempre rápido, às vezes é difícil, tem muita gente, é difícil conversar. E saudar a ministra Maria do Rosário, simplesmente Rosário, como me disse, o Marco, que eu conheci pela internet, mas nunca tinha encontrado pessoalmente. Primeiro, saudar a iniciativa de organizar um encontro como esse. Acho que nós estamos num momento muito bom na área da comunicação, no sentido de que essas novas instrumentos de comunicação, a internet, as redes sociais, vem conseguindo articular uma série de pessoas, militantes e ativistas para discutir esse tema da comunicação. Então, se a gente pegar 10 anos atrás, não existia um ambiente assim para discutir um tema como esse. Então, esse desenvolvimento das tecnologias tem sido também ao sair da internet ganhado um corpo, uma organicidade nesses encontros de blogueiros, que é um movimento que a gente olha com muita atenção, com muito carinho e temos muita expectativa, porque nós achamos que é um elemento novo da conjuntura política brasileira, da conjuntura política mundial, e que vem a cada dia ganhando mais relevância e mais importância no sentido de fazer a disputa política na área da comunicação. Então, eu falo da perspectiva do MST, dos movimentos sociais, de quem está na luta política. Então, nossa visão de comunicação é um pouco permeada pelo lugar onde a gente se encontra, né? E para nós, o direito à comunicação é uma coisa fundamental, porque na disputa pela reforma agrária, pelas mudanças e grandes transformações sociais que nós queremos para o nosso país, a comunicação é um elemento fundamental. Um povo que não tem formação, que não tem educação, ele não tem elementos e não tem consciência para ditar o seu futuro, as suas opiniões e o rumo do nosso país. Então, para nós, esse é um elemento fundamental. Que todos tenham informações, tenham elementos, para que, com a sua própria cabeça, possa tomar suas decisões, possa ter o seu juízo de valor e não ser manipulado nem dirigido por alguém. Então, para nós, é fundamental essa discussão e nós estamos muito animados, porque nós estamos ganhando muita força no nosso país. E para falar de comunicação, é importante falar da formação do nosso país. O Brasil é um país que, da passagem do período da escravidão, do período da industrialização, ele não fez grandes transformações econômicas e políticas que outros países capitalistas desenvolvidos realizaram. No Brasil não aconteceram as grandes reformas democráticas e nacionais que os países capitalistas desenvolvidos realizaram. Então, o nosso país ainda tem uma economia que é extremamente subordinada aos interesses do capital internacional. Esse é um elemento importante. O segundo elemento, o nosso país não conseguiu universalizar o direito à educação. Então, o nosso país ainda tem 14 milhões de analfabetos e a nossa educação ainda é um desafio muito grande, que, embora tenhamos avanços nos últimos anos, ainda é algo que nós precisamos avançar muito. E o nosso país não avançou na área da terra. Então, o Brasil é o segundo país que tem uma concentração de terra no mundo. 1,6% dos proprietários de terra controlam 45% do território brasileiro. O Brasil só perde em concentração de terra para o Paraguai, e lá no Paraguai os latifundiários são brasileiros. Então, esse é um elemento fundamental da construção do nosso país. E assim é na área da comunicação. O professor Alessandro Fernandes, ele diz que o Brasil tem uma burguesia autocrática, ou seja, uma burguesia que não admitiu
realizar reformas civilizatórias básicas, que não admite qualquer dissenso e que é extremamente violenta e repressora. Isso também se repete na área da comunicação. Então nós temos um sistema de comunicação extremamente concentrado nas mãos de poucos grupos econômicos e poucas famílias. Tem um estudo da Unesco que diz que 300 grupos econômicos dominam 80% da audiência do Brasil. Sendo que 7 famílias, que são aqueles grupos que todos já conhecem, acabam sendo a cabeça desses grupos econômicos. Ou seja, é uma concentração brutal. Não existe democracia num país com uma concentração midiática como nós vivemos hoje no Brasil. Então esse é um elemento importante que nós vamos precisar lutar, nos organizar, denunciar para conseguir superar. Nesse sentido, é interessante até fazer um paralelo entre a situação da terra no nosso país e a situação da comunicação. Um elemento importante é uma concentração brutal nas mãos de poucos grupos econômicos e poucas famílias. Um segundo elemento, que não se admite contestação. Então, quem contesta essa concentração vai ser criminalizado, vai ser reprimido, vai ser combatido. E o que nós vemos no último período é que esses grupos familiares que dominaram tanto a comunicação como a terra no Brasil vem fazendo uma aliança com setores do capital financeiro para conseguir dominar tanto a agricultura como a comunicação. Então, antes era a família Frias de São Paulo, mas hoje, por exemplo, eles têm uma parceria no UOL com a Portugal Telecom. Antes era a família Mesquita. Hoje, quem manda no Grupo Estado é o Bradesco, por conta das dívidas que esse grupo adquiriu, e quem dirige o Grupo Estado é o Bradesco. E outros exemplos, tanto da questão da telefonia, que vem entrando na área da comunicação, e é o capital se apropriando da comunicação e dirigindo as informações e o que, de certa forma, a sociedade tem de informação, e é a partir disso que ela toma as suas atitudes. Então, para nós acho que é importante fazer esse paralelo, porque nós temos visto agora vários exemplos de repressão aos blogueiros, a jornalistas que não estão alinhados ao pensamento da classe dominante, como Paulo Henrique Amorim, que tem 40 processos, como Luiz Nassif, Rodrigo Viana e Mazen, tem uma enxurrada de processos. Ou seja, esse é um instrumento de repressão. Além de blogueiros que vêm sofrendo agressões físicas, alguns que já foram assassinados. Então, é importante fazer essa avaliação, essa analogia, porque de certa forma é o mesmo que se passa no campo, onde os trabalhadores que lutam pela terra, que ocupam latifúndios, fazem as suas lutas, também são reprimidos, são combatidos. Então, para nós é importante e ilustrativo fazer essa comparação. E para nós falar em direito à comunicação, é tentar posicionar a comunicação dentro dessa luta política que nós fazemos pela reforma agrária e pelas grandes informações do nosso país. E o que nós temos visto é que os meios de comunicação da classe dominante brasileira, eles são inimigos da classe trabalhadora. Nós podemos citar vários exemplos de como esses meios de comunicação se posicionaram durante o golpe de 64, aonde deram sustentação política e ideológica para o golpe. Inclusive, os jornais cobraram o golpe a partir de 63, 64, pediam o golpe. Ou seja, dentro daquele processo de organização da classe trabalhadora, de lutas e de um governo progressista, os meios de comunicação se colocaram como inimigos da classe trabalhadora. O segundo elemento é durante a ditadura. Os meios de comunicação agiram
para legitimar aquele regime do arbítrio, para esconder a repressão, impedir que a sociedade tivesse consciência do que era feito naquele regime, das mortes, dos assassinatos, dos sequestros, e também do combate aos lutadores pela democracia. Esse foi o papel que os grandes meios de comunicação cumpriram durante a ditadura brasileira. No período da redemocratização, os meios de comunicação agiram para esconder um grande movimento de massas pela democracia, para tutelar esse processo de democratização do nosso país e impedir os avanços, mais avanços democráticos e sociais que aquele processo poderia acarretar. E o ponto final disso é a própria eleição de 89, na qual a imprensa e a mídia burguesa têm um papel fundamental na derrota do governo do presidente Lula, naquela eleição que era uma eleição que tinha o significado de uma disputa de classes e de projeto político, na qual a burguesia se colocou para derrotar aquele movimento que vinha da década de 80. Podemos também citar o papel que a grande imprensa teve durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Em primeiro lugar, reprimindo e legitimando as lutas sociais. O que a imprensa brasileira fez durante a greve dos petroleiros em 1995, quando os petroleiros ficaram durante 30 dias de greve e o Fernando Henrique mandou as tropas do exército ocupar as refinarias, a imprensa fez um trabalho de deslegitimar aquele movimento grevista que lutava tanto pelos direitos para os petroleiros como contra o projeto de privatização e abertura do monopólio estatal do petróleo. Podemos também lembrar o papel que a imprensa teve durante o governo Lula, que foi de combater todos os avanços democráticos, todas as propostas avançadas do governo, embora também podemos dizer que essa mesma imprensa apoiou e sustentou as medidas conservadoras desse governo, mas temos consciência de todas as medidas progressistas e avançadas do governo, a imprensa se posicionou contra. E nesse sentido, a imprensa age com o nosso movimento. Aí tem vários exemplos para a gente citar. Por exemplo, em 2006, quando as mulheres da Via Campesina fizeram um protesto em Barra do Ribeiro, aqui no Rio Grande do Sul, para denunciar o avanço da monocultura do eucalipto e todas as consequências que tinha essa forma de utilização dos recursos naturais, que foi uma repressão enorme. Eu lembro daquele período que eu estava aqui no Rio Grande do Sul, junto com o Pedro Cassol, que eu costumo brincar que a grande imprensa de São Paulo e do Rio é muito ruim, mas a do Rio Grande do Sul é muito pior. É impressionante o nível de autoritarismo, de turbulência que o grupo RBS tem, que impressiona até nós que convivemos com o Estadão, que é algo impressionante. Também outros exemplos que a imprensa tomou contra o nosso movimento, quando nós fizemos uma ocupação na área da Cutrale, lá no interior de São Paulo, na qual se repetiu 1000 vezes aquela cena do trator derrubando os pés de laranja, mas se omitiu que aquela é uma área grilada, que existe um estudo do INCRA que comprova que aquela área foi entregue a colonos japoneses em 1909 para o projeto de colonização e que nesse processo, até agora, ela foi tomada pelos interesses privados e agora foi tomada pela Cutrale. Isso a imprensa não disse, mas ressaltou as imagens da derrubada dos pés de laranja, ou as lutas contra a Vale do Rio Doce, que nós fizemos no Pará, ali na região de Marabá e Parauapebas, quando paramos os trens da Vale para denunciar que a maior mineradora do mundo não paga os seus impostos para a prefeitura de Parauapebas. E sem pagar os seus impostos, aquelas comunidades que vivem naquela cidade não têm acesso aos direitos básicos, porque a principal fonte de receita da prefeitura são os royalties da mineração. Isso a imprensa não disse, mas criminalizou a nossa ação de parar os trilhos da Vale do Rio Doce. Também a imprensa não fala nada de que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo.
Então, esse modelo moderno do agronegócio, que sustenta a nossa balança comercial, que é moderno, só se sustenta porque convive com a concentração de terra, com a expulsão das famílias do campo e com a utilização violentíssima de agrotóxicos, que são venenos que causam doenças. Mais de 1 bilhão de litros de agrotóxicos são jogados nas lavouras brasileiras. A gente até brinca de que se são 1 bilhão de litros, Rosário, em cada safra, então quer dizer que cada brasileiro consome por safra 5 litros de agrotóxicos, 2 garrafas PET de veneno na sua alimentação. Esse é o modelo agrícola do agronegócio, mas esse elemento fundamental, ele não aparece. Além de outros exemplos que nós poderíamos citar, por a questão da própria privatização do cano, que é um livro importante que denuncia os casos de corrupção no governo Fernando Henrique das privatizações, toda uma máfia montada para desviar o dinheiro daquele processo em torno do candidato José Serra. Isso não existe. Enquanto o caso do mensalão agora está ali. É só ligar a televisão, todos os canais estão lá no gel falando alguma coisa impressionante. Ou seja, uma sociedade que não se respeita o direito de comunicação é uma sociedade que não tem informações para ter o seu juízo de valor, para guiar suas ações do dia a dia e para ter o seu próprio juízo de decisão. Nesse sentido, do nosso ponto de vista, nós temos 2 tarefas centrais. A primeira tarefa é avançar na construção de veículos de comunicação alternativos. E a blogosfera é um exemplo disso. Mas para além da blogosfera, é preciso avançar na construção de jornais, de revistas, de sites, de uma série de instrumentos de comunicação da sociedade civil, dos setores progressistas, para conseguir fazer essa disputa. E o segundo objetivo central, do nosso ponto de vista, é a derrota dos grandes monopólios de comunicação. Um país como o Brasil nunca será democrático enquanto tiver uma televisão como a Rede Globo, que domina 60% da audiência, 80% da publicidade e que cria crises e combate todas as outras progressistas. Ou seja, uma sociedade democrática requer que todos os setores tenham vozes, que possam participar do debate público, que possam formar opinião, que possam criar um ambiente democrático. Enquanto no Brasil nós vivemos uma ditadura da Rede Globo, na qual cada dia que passa se consolida e avança, e nós precisamos ter consciência disso para conseguir se organizar e nos preparar para esse enfrentamento. Nós sabemos que nós não vamos conseguir derrotar a Globo de um dia para o outro, mas isso é algo fundamental se nós queremos avançar na construção da democracia. E o nosso movimento nasce já com essa experiência de comunicação desde o nascimento do movimento. Então, quando na Encruzilhada Natalino, nos anos 80, em Rona Alta, Sarandi, Passo Fundo, 800 famílias sem terra se organizam, uma das primeiras iniciativas das famílias é montar o Boletim Sem Terra, que é o que deu origem ao nosso jornal Sem Terra. Ou seja, era um boletim que tinha alguns objetivos que, de certa forma, até hoje orientam a nossa política de comunicação. O primeiro, fazer a comunicação entre as famílias daquele acampamento, que também recebem informações das rádios, das televisões, e precisa ter um instrumento próprio de comunicação. O segundo, o instrumento de comunicação com os aliados, com os amigos que estão em torno daquela luta. E o terceiro objetivo é ter um instrumento de comunicação com o conjunto da sociedade. Então, aqueles objetivos do nosso Boletim Sem Terra, lá de 1981, que acabou de fazer 30 anos, norteia a nossa política de comunicação. Então, durante os anos, nós criamos a nossa página na internet, na qual nós tentamos produzir informações, notícias que possam ser veiculadas e reproduzidas, possam atender a nossa militância, os nossos amigos e também o conjunto da sociedade. Também temos um esforço muito grande na área das rádios,
embora haja uma repressão ainda muito grande de ataques até hoje dos nossos assentamentos, dos nossos acampamentos. Também temos feito um esforço muito grande na área do audiovisual, de produção de vídeos e documentários. A gente acha que esse é um espaço que é possível avançar. E também na construção de outros instrumentos de comunicação, como agências de rádio, o próprio jornal Brasil de Fatos, que nós ajudamos a construir e construímos até hoje, a editora de expressão popular. Então, o direito de comunicação, ele é algo que nós precisamos nos apropriar, mas é algo que nós precisamos fazer esse enfrentamento permanente contra os oligopólios. E para nós, para encerrando, é preciso, para enfrentar esses oligopólios, dois elementos fundamentais. Nós achamos que o governo tem tido uma política muito tímida no sentido de apoiar a imprensa alternativa. A maior parte dos recursos ainda vai para a grande imprensa e é preciso ter uma política pública que veja os meios de comunicação alternativos como um espaço de democratização da sociedade brasileira. Então, apoiar rádios, jornais, sites, que não sejam do ponto de vista econômico, mas que possam criar uma nova comunicação que tenha a cara do nosso país e que seja reflexo das contradições desse nosso país. E o segundo elemento fundamental é a gente conseguir nos organizar e avançar para criar um novo momento no país, no sentido de organizar lutas de massas, o povo na rua, e junto com esses instrumentos de comunicação que existem hoje, a gente vai ter uma efetividade muito maior. Então, nós vivemos na sociedade brasileira ainda um período de descenso da luta de massa. Por mais que nós estejamos durante mais de 10 anos sob o governo progressista, a classe trabalhadora ela precisa entrar num novo momento de organização e de lutas para pressionar e empurrar esse governo. Um dos elementos que eu até conversando com a Rosário é o exemplo do Levante Popular da Juventude, que é uma organização de jovens que fez essas lutas de escolares e teve um papel importante para avançar no sentido de garantir a instalação da Comissão da Verdade. Ou seja, é casar a luta social com o governo democrático popular para a gente conseguir avançar nas lutas e conquistas. E na área da comunicação vai ser assim, é quando nós conseguimos avançar nessa articulação da imprensa alternativa, da blogosfera, com os movimentos sociais de massa, para fazer um grande movimento que consiga fazer as grandes reformas democráticas populares do nosso país, dentre elas a reforma agrária e a reforma do nosso sistema de comunicação, fazendo assim uma democratização do nosso sistema de comunicação. Acho que esse é o nosso grande desafio. Nós estamos muito animados e queremos ficar com vocês nessa luta para que a gente possa juntos fazer essas grandes transformações. Muito obrigado.